começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai conversar com Frederico Azevedo, que é superintendente do sistema OCB-MT. Frederico, obrigado por participar desse episódio, conversar um pouco com a gente e falar sobre cooperativa, falar sobre cooperativismo. Vamos começar então já falando o que é a OCB. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite aqui, para estar participando com vocês. Sempre a Acrimate, uma grande parceira do sistema cooperativista no Mato Grosso. A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso, é uma entidade que representa todo o sistema cooperativista. Nós, em Mato Grosso, somos o representante do cooperativismo e nós temos a nossa entidade nacional, que é a OCB, que faz esse papel em nível nacional. Então, o que acontece? Tudo que está atrelado ao cooperativismo, seja ele agropecuário, de crédito, de saúde, de transporte, do que a gente chama de produção, trabalho, produção, bens e serviços e das cooperativas de consumo, estão ligadas ao nosso. Então, o nosso papel é, além de representar as cooperativas institucionalmente, avaliar o registro delas, é também, através do SESCOP, que é o nosso sistema S, dar qualificação para as cooperativas com relação à governança, negócios e também com relação à parte de promoção social. Sucintamente, o papel da OCB é isso, está apoiando as cooperativas na sua instalação, no seu crescimento e na sua qualificação. Eu acho legal a gente até explicar o que é esse cooperativismo, o que é uma cooperativa, porque quando se fala em cooperativa, a maioria entende o quê? São pequenos produtores de soja, milho, que se unem para conseguir comprar e vender melhor. Mas, na verdade, as cooperativas atendem todos os ciclos e atendem todas as atividades agropecuárias, Exato. Quando a gente fala, e vamos falar especificamente do ramo agro, é bastante comum, os nossos ouvintes já estão ligados nisso aí. No Brasil inteiro, a gente já tem um sistema cooperativista pro-agro bastante estabelecido, principalmente no sul do país, por conta do tamanho das propriedades e do tamanho desses produtores, eles entenderam muito cedo que eles precisavam se juntar para ter escala. Para Mato Grosso, o modelo é um pouquinho diferente, mas ele não diverge do interesse único, que é juntar pessoas para obter ganhos conjuntos. Então, assim, independente se é do tamanho da propriedade, quando a gente fala do agro, se é um pequeno produtor de 1 hectare, 2 hectares, que se juntam lá produtores para montar uma cooperativa do ramo agrofamiliar, para poder ter escala na produção de HF, por exemplo, que é bastante comum, ou de frutas, você tem também produtores que entenderam o ganho de escala que ele podia ter da compra conjunta, da venda conjunta, da compra de maquinários, da compra de insumos, para ele ganhar escala. Então, não se tem limitação de tamanho do produtor, seja ele pecuarista ou produtor de grãos, para a implantação da cooperativa. E a gente tem visto aqui no estado um crescimento bastante forte das cooperativas do ramo agropecuário, num modelo bastante diferente do que a gente tem visto em outras regiões do estado, outras regiões do país, perdão. O modelo que os produtores têm entendido aqui são cooperativas, às vezes, de menos produtores, menos cooperados, mas com áreas maiores. Então, assim, existe um nível de confiança, existe um nível de governança mais estruturado, porque são pessoas, nós estamos tratando uma sociedade. A cooperativa nada mais é do que você juntar um monte de gente para um negócio. Não tem diferença do que é uma unidade, uma sociedade limitada ou uma empresa, uma SA. Você tem sócios, você é dono daquilo. Então, a responsabilidade desses produtores, eles entendem que montar cooperativas menores funciona melhor para eles pelo nível de confiança, saber quem é o seu sócio, quem é aquele outro cooperado, para poder operar no modelo da produção. E a gente tem visto, e está apostando bastante aí no crescimento do cooperativismo no estado do Mato Grosso, exatamente porque existe uma amplitude de necessidades. Nós somos um estado ainda muito grande, mas com pouca densidade demográfica. Nós temos os desafios de produção, aí, inclusive de agregação de valor dessa produção que a gente está fazendo hoje. Eu acho que é um ponto importante para os nossos ouvintes hoje aqui. Por que a gente não vê muita cooperativa pecuária? Por que esse modelo ainda não pegou na pecuária? E tem uma oportunidade enorme para isso, para os pecuaristas. Porque esse sucesso a gente já vê muito claro, por exemplo, no ramo algodão, aqui no estado. A gente precisa lembrar que as nossas cooperativas do ramo agro, vinculadas ao algodão, fazem beneficiamento de produção, têm uma estrutura bacana, são hoje responsáveis por quase 60% da produção do algodão mato-grossense, só nas cooperativas do agro.
no Mato Grosso. E aí, quando você entra no setor de soja e milho também, isso aí explode. A gente tem visto, né, cada vez mais oportunidade, e a gente acredita mesmo que, com responsabilidade, na governança das cooperativas, esse processo pode ser muito importante e de ganho de novo. Para quem? Para o produtor que está lá na ponta e para a sociedade, porque o resultado da cooperativa ele não vai para o exterior, ele fica naquele sócio que está ali, que normalmente é um produtor da região. Então, para a pecuária ainda tem um grande campo ainda para avançar em relação às cooperativas, né? Tem muito espaço para montar as cooperativas. Existe um campo espetacular, né? A gente, quando conversa assim, a Acrimate tem sido uma parceira dessas discussões, né? De conversar com produtores e entender a modelagem, né? Eu acho que cada um tem uma característica, né? E o mercado ele é soberano, né? Existe espaço para todo mundo. Você tem espaço para o frigorífico, você tem espaço para o produtor. Mas produtores poderiam se juntar para avaliar, por exemplo, e a gente tem uma iniciativa aqui no Mato Grosso bastante legal nesse sentido, de produtores de grãos que montaram uma usina de etanol, né? Todos eles pegam essa produção do milho deles, colocaram na usina de etanol deles e começou a gerar DDG, né? E eles vendiam esse DDG. Alguns deles também eram pecuaristas. Falaram assim, por que a gente não pega esse DDG e vamos colocar no confinamento da nossa pecuária? E começaram a usar isso dentro do processo produtivo deles. Já é um passo importante, né, de agregar o valor do grão na pecuária dele. Mas eu acho que existe um outro espaço que é a busca do mercado varejo, que os produtores poderiam avaliar isso, de novo, né, ainda que não fosse no Mato Grosso, mas existe essa possibilidade de existem cooperativas na região do Paraná, de Santa Catarina, que fazem essa questão do abate bovino, né, e vão para o varejo vender esse produto, né, porque você tem uma agregação de valor bastante grande nisso daí, né. Então, assim, você além de sair, né, você pode continuar tendo a sua produção vendendo para o frigorífico, né, isso aí não há problema, mas separar uma parte da sua produção para essa questão da cooperativa pode ser uma solução para você ter uma diferenciação de preço, para você, às vezes, pegar aquele gado de melhor qualidade, que você investiu mais, que tem uma qualidade de carcaça diferente, para que vá para a tua cooperativa, porque aquele negócio é seu, né? E o seu nome e a sua marca da cooperativa ser reconhecida por uma qualidade um pouco mais premium, com um pagamento um pouco melhor de carcaça, né? Então, assim, não existem vilões e mocinhos no meio desse processo, mas sim um processo de venda da sua produção que você vai ficar com o resultado final. E não há como você fazer isso, né? Uma pessoa individual montar isso num frigorífico sozinho é muito pesado o investimento, né? Talvez aí um consórcio de produtores para isso faça muito sentido, já pensando em mercado final, mas também pensando em compra de insumos conjunto, né? E até mesmo a difusão de assistência técnica entre esses produtores com relação às melhores técnicas, né? E os melhores manejos que eles podem estar usando para a pecuária deles. Eu acho que fora essa questão da parte de vendas, o cooperativismo ali ele vai entrar muito bem também na parte de compra, né? Então, o pecuarista que vai comprar insumo tem um preço, mas se eles comprarem numa grande escala, isso aí vai ter um desconto maior. Então, eu acho que também é uma das grandes importâncias, né? Fora o nome também, quando você vai vender um produto numa cooperativa, você acaba tendo agrega mais o valor, né? Exatamente. E de novo, né, o que a gente está falando aqui não é uma novidade, digamos assim, para o mercado, porque quando a gente avalia hoje, né, vamos olhar o mercado varejo, tá? Todos nós somos consumidores aqui de produtos, né? E a gente acaba indo em supermercados, nos atacarejos e tudo mais. Para a gente é bastante comum ver hoje, né? Quando você chega no produto acabado lá, na parte de frios, você tem muita parte de frios, né? Vinculado, por exemplo, à cadeia láctea, manteiga, requeijão e tal, que vinculado às cooperativas. Quando você vem também para a parte de embutidos, é muito comum você ter presunto, você ter copa, né? Todos aqueles embutidos produzidos por cooperativas. Mas eu acho que o grande diferencial, quando a gente olha para o mercado hoje, é a quantidade de cooperativas, né? Que estão na área de suíno, na área de aves, né? Nos mercados, nessas gôndolas. E a gente não vê isso ainda nas gôndolas para a área de cooperativa na pecuária. A gente sabe de iniciativa de algumas cooperativas do Paraná, a gente teve notícia essa semana de uma grande cooperativa lá do Sul que está com um projeto de ILP aqui no Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia, porque a gente realmente acredita que a intenção deles é ter uma produção pecuária para agregar no portfólio de venda deles, né? Então, quando o vendedor vai para o varejo e fala assim, eu tenho suíno, eu tenho frango, eu tenho isso, tenho também
bovinocultura, né? Tem aqui cortes, né? Que podem ser... Aumenta o portfólio dele. Aumenta o portfólio. E um outro ponto importante também que a gente precisa lembrar é que não necessariamente uma cooperativa que, vamos dizer, tem um grupo de produtores que tem interesse em montar uma pecuária, né? Uma cooperativa do ramo pecuário, para comprar insumo, mas também está pensando nessa questão da venda. Ele não necessariamente precisa se utilizar da estrutura dele para fazer a venda. Né? Dentro do sistema cooperativista, a gente prega muito a questão de intercooperação. Né? Então, poxa, nós não temos já cooperativa que tem uma força de vendas para trabalhar lá no mercado varejo para venda. De novo, esse portfólio de venda, né? Então eu tenho produto A, B, C, D. Né? Por que não fazer uma intercooperação? Às vezes existe uma cooperativa que tem já esse mercado e que tem interesse de colocar no seu portfólio essa pecuária, o produto acabado. Eu acho que é uma situação que faz muito sentido. A gente tem visto que esse ganho de escala que as cooperativas têm buscado, ela não trata apenas do cooperado, né? Não estou falando apenas do produtor cooperado se juntar para montar cooperativa, ele ganha uma escala ali. Mas também se tem visto iniciativas de cooperativas que se juntam, cada uma no seu CNPJ, para a união de força para uma produção conjunta. A gente tem um caso clássico e espetacular aqui no Brasil, que foi uma junção de 6 cooperativas do Paraná que se juntaram para produzir malte para uma grande multinacional. Por quê? Essa multinacional falou assim, eu preciso de uma produção X de maltaria. Você consegue? Ele falou assim, eu sozinho não consigo, mas se eu juntar com umas outras cooperativas eu consigo. Elas fizeram um acordo, todas elas produzem e entregam para essa multinacional. Então, assim, todos ganham, o resultado fica para o cooperado na ponta, né? O resultado dele, né? As cooperativas, a gente sempre lembra, os donos são sócios, né? Então eles dividem os benefícios e os malefícios, né? Então, ou sobras quando tem resultado, ou prejuízos quando tem prejuízo. Mas a gente tem visto que quando tem uma governança estruturada, uma governança profissionalizada, e o produtor vai para a ponta para mexer com o seu negócio da produção, o resultado tem sido espetacular e tem gerado muito resultado para esse cooperado que está na ponta. Quando a gente fala do sul do Brasil, ali região do Paraná, a gente tem cooperativas que começaram a mexer com soja, e com grande nome produzindo óleo de soja, por exemplo, que hoje está no mercado com grande nome. Na pecuária, você acredita que possa ter, por exemplo, uma carne com uma marca de cooperativismo, assim, com uma cooperativa? Como ainda tem muito espaço para crescimento, acredito que ainda vai ter um selo de qualidade cooperativa para a pecuária? A pecuária, a gente brincou isso um pouco aqui. Eu acho que tudo isso precisa ser pensado com prazo, né? O pecuarista que eventualmente se interessa, você, poxa, realmente a história do cooperativo faz sentido. Ele não pode querer a benesse quando o preço está abaixo da arroba, né? Para ele colocar isso na cooperativa, ele tem um ganho, e quando a arroba estiver alta, ele joga no frigorífico, porque aí ele vai entender que tem um ganho a mais ali. O processo precisa ser um pouco mais fechado no sentido de eu sou sócio daquilo, né? Vamos brincar aqui, eu sou sócio de uma empresa de autopeças, né? Eu não vou comprar peça para o meu carro numa empresa que não seja minha, né? Eu preciso valorizar o meu negócio. Então, assim, essa questão da pecuária e do cooperativismo, ela faz muito sentido se você olhar, como eu falei, o mercado final. A questão da compra de insumos já dá um resultado, ela é importante. Mas a gente acha que o diferencial mesmo está realmente na venda da carcaça na ponta, né? Então, assim, isso você vai ter uma agregação de mercado varejo também, porque você é mais um player dentro do mercado. A gente sabe que os frigoríficos fazem um trabalho importantíssimo pela pecuária, né? Mas por que não você ter uma cooperativa e o produtor ter, mas lá na cooperativa o meu preço está Y, não está X, né? Então tem uma mais-valia lá. Poxa, no mínimo você tem um balizador de preço um pouco melhor, né? E nos momentos de dificuldade, que a gente sabe que invariavelmente a produção agrícola e pecuária passa, né, dentro do seu ciclo, você se proteger um pouco mais também com os seus sócios, né, os seus cooperados, no sentido de avaliar oportunidades, de avaliar mercados, né? A gente precisa lembrar, o Brasil tem um mercado excepcional, que é o mercado governamental, né? Excepcional. A gente fala muito de varejo, mas tem um mercado também governamental que é importante e que poderia ser suprido também por essas cooperativas, porque você, no caso da pecuária, você tem N tipos de carne, né? Então você precisa ter um portfólio de venda, às vezes mais direcionado para varejo, às vezes mais direcionado para uma loja específica, ou mesmo uma linha, como eu te falei, em conjunto, né, com uma outra empresa ou com uma cooperativa que tenha interesse em pegar esse portfólio e colocar dentro do seu portfólio de venda para varejo. E também a questão governamental, que é um mercado importante, né? A gente não pode esquecer
dos PAAs, né, dos programas de alimentação, que são importantes também, que a gente tem visto que algumas cooperativas nicharam nisso e têm sido muito bem sucedidas também. Eu acho que vale a pena também a gente destacar a questão de qualidade, né? Hoje temos muitas cooperativas que entregam produtos de excelente qualidade, de alta qualidade, não só a soja, o milho, a pecuária, mas também, igual a gente comentou, tem doce de leite, tem todos os vários outros alimentos ali que podem ser entregues para o produtor final, para o consumidor final, e que entrega com uma qualidade bem superior, né? Então, eu acho que isso também é o que agrega muito o cooperativismo, né? Quando a gente fala de cooperativismo, né, a gente sente por parte de algumas pessoas um certo receio sobre essa instalação. Poxa, mas eu vou ser sócio na cooperativa? Como é que eu faço? Né? Como que eu faço essa gestão? Né? A gente tem falado muito isso e tem insistido bastante nisso, até dentro do próprio sistema OCB, a gente tem um programa que chama um programa de Avalia Coop, né? Que é um programa que faz avaliação da identidade da cooperativa, tá? Se ela está dentro do processo de desenvolvimento, se ela cumpre todos os requisitos do cooperativismo, são requisitos legais, isso tem uma lei que regula o cooperativismo, mas também os níveis de excelência da governança da gestão. Como qualquer empresa, você precisa ter uma governança dessa empresa bem estruturada. E quando você tem muitos sócios, você tem que ter uma diretoria que toma conta disso. Cada vez mais, né, o cooperativismo tem insistido e tem entendido que isso é o divisor de águas da cooperativa, de investir na gestão. Né? O cooperado, às vezes, vamos lá, nós estamos falando de um pecuarista, não é que ele não é gestor, ele não sabe mexer com o negócio, ele sabe mexer com o negócio, mas muitas vezes dá porteira para dentro. Né? O negócio de um pecuarista, às vezes, não é fazer o abate do gado, não é ir para o mercado vender a produção dele, não é fazer um balanço VDRE de uma empresa que ele tem um processo de um tamanho e, de repente, quando ele vira uma cooperativa, o processo é 20 vezes maior. Né? No mínimo, porque você tem que ter no mínimo 20 cooperados tratando de cooperativas agropecuárias. Então, assim, é importantíssimo para qualquer um que tiver com a ideia de criar uma cooperativa, se associar a uma cooperativa, entender que os processos de governança e gestão são importantíssimos tanto para a segurança do cooperado quanto para a segurança da cooperativa. Então, assim, para isso o Sescop e a OCB tem lá um projeto que ajuda as cooperativas nessa questão da melhoria da governança, faz formação de conselheiros, formação de diretorias e desenvolvimento de pessoas, exatamente para quem estiver trabalhando no negócio cooperativo, gere resultado para o cooperado. Um dos pontos importantes que a gente tem, né, e não falando talvez do grande cooperativismo do sul do estado, com muitas pessoas agregadas, eu cito algumas regiões aqui do Mato Grosso, né? A gente sempre cita dois casos bastante específicos. Nós temos uma cooperativa do ramo agrolácteo aqui na região norte do estado, que ela tem quase 7 mil cooperados. E a gente brinca que se ela não tiver uma boa governança, ela para o norte do estado. Porque são inúmeros produtores pequenos, lácteos, que precisam da cooperativa para ter ração, para ter a loja agropecuária, para ganhar escala, para aquela produção do leite dele virar whey protein, manteiga, leite condensado, né, e toda uma gama de mix de produtos que eles têm hoje lá. Né? Então, assim, entender e para quem tiver interesse, avaliar essas questões do seu tamanho, juntar produtores para isso, tem sido realmente importantíssimo. E a gente tem vivido um boom no estado de Mato Grosso dessa questão da transformação do milho no etanol, né? E tem lá o produto, ou DDG, ou WDG, que tem sido bastante interessante para a alimentação pecuária. Então, assim, aproveitar às vezes a estrutura de alguma cooperativa que já tenha, que faça essa produção, para você ter um núcleo pecuário, né? Que busque isso, também tem sido uma solução que a gente tem estimulado, porque você já aproveita todo um sistema, você não precisa montar uma unidade de negócio nova apenas para a questão pecuária. Né? Ou a gente tem falado até com o pessoal de grãos, né? Você não precisa montar uma nova unidade apenas porque vocês estão comprando pneus em conjunto, como algumas cooperativas estão fazendo, ou porque vocês estão comprando combustível em conjunto, ou porque vocês estão comprando... Não, está tudo dentro da cooperativa, você só vai separar a atividade do cooperado de acordo com a sua necessidade ou com a sua atuação dentro da cooperativa. Né? Então, assim, avaliar as oportunidades que a gente tem para o Estado hoje, né? O maior rebanho bovino do Brasil, para isso, realmente precisa ser avaliado como um diferencial para que a gente agregue valor para o cooperado. O produtor na ponta precisa ter segurança de recebimento e ele precisa também, muitas vezes, ter um balizador de preço um pouco melhor, que a gente acredita que gerar aí um processo de abate pode ser realmente bastante interessante. Lembrando que ele vai ter que ir para o mercado consumidor, que não é um negócio muito da expertise do pecuarista hoje. Né? Ele tem a questão de vender frigorífico, produzir bem, mas é um outro mercado que
tem um poder espetacular, né? E lembrando, nossa pecuária é de altíssima qualidade. Eu acho que esse é o grande diferencial. Essa produção, digamos assim, mais qualificada, mais premium que a gente tem de um rebanho, pode ser encaixada dentro de uma cooperativa, exatamente porque vai se saber que aquele produto daquela cooperativa é um produto mais premium, né, digamos assim, como linhas que a própria linha frigorífica já tem, né? Então, assim, ele tem um produto mais premium, porque você sabe lá que aquela marca é um produto um pouco diferenciado. Eu acho que realmente é um diferencial que o produtor deveria buscar, além da própria compra de insumos em conjunto e da troca de experiência de assistência técnica, que tem sido resultados bastante eficientes aí para o pessoal. O produtor que está acompanhando a gente aqui não participa de uma cooperativa, mas ficou interessado. Ah, mas ele é do interior de Mato Grosso. Como que ele faz? Ele pode procurar a OCB, pode entrar em contato de alguma forma para saber, tem alguma cooperativa na minha região? Posso montar uma cooperativa nova em um determinado setor? Como que funciona para quem quer entrar? Ele não só pode, como ele deve, né? Isso eu não estou falando porque eu estou no podcast da Acrimate. A Acrimate é um parceiro de primeira mão, né? Inúmeras iniciativas que tiveram de conversa sobre isso. A Acrimate teve com a gente, então, para quem tiver interesse de entender um pouquinho mais, a gente tem o www.ocbmt.com.br. Então, até o programa seguinte... COP, né? Com 2 Os. COP com 2 Os, né? Ou quem quiser acessar o nosso site da entidade nacional é somoscooperativismo.coop.br, que tem todas as informações lá. Então, assim, eu não sei nada sobre cooperativismo, quero montar uma, juntei um grupo aqui. Entre em contato com a CB, a gente manda uma equipe, ajuda com parte jurídica, parte de estruturação, parte contábil, para aquilo começar. Depois, um plano de negócio, aí eles têm que estruturar. Mas a montagem em si, a gente tem apoio. E também, a gente sempre fala que, assim, conhecer o que outras cooperativas estão fazendo é entender onde o sucesso já aconteceu, né? Todos os percalços, as dores de barriga, todos os buracos que foram percorridos já passaram por aquela cooperativa. E a gente tem um programa dentro da OCB bastante interessante, que é essa visita e essa conversa com as outras cooperativas. E lá você fala, poxa, eu tive um problema aqui, como é que você soluciona? Se você fizer isso, como que vai? Porque a troca de experiência das cooperativas com esses novos cooperados é importantíssimo para eles entenderem o nível de negócio. E a gente tem visto, principalmente para as cooperativas de grão hoje, que toda vez que alguém vem com um grupo, queremos montar, olha, procura essa cooperativa, nós vamos fazer a ponte, conversa lá com eles. Eles saiam com muita ideia, né? E também sanam muitas dores, porque tem muita coisa que já viveu. E as nossas cooperativas sempre foram muito receptivas a todo mundo que quer montar cooperativa, porque é realmente um modelo de negócio muito diferenciado, que passa principalmente por quem são seus sócios, quem são os cooperados que você está agregando para juntar nesse negócio e fazer o resultado chegar na ponta, tanto para o cooperado quanto para a sociedade que está ali naquele entorno. E é para o pequeno, para o médio, para o que planta hortifruti, ao que mexe com pecuária, qualquer um pode Exatamente. ter acesso. Na cooperativa, a gente vê muito isso assim. A gente tem cooperativa aqui, por exemplo, do ramo agro, que tem produtor de 5, 6 mil hectares agregado a ela, e na mesma cooperativa tem produtor de 300, 200 hectares. O poder de barganha do de 300, 500 hectares é exatamente o mesmo de 5 mil, porque a compra que ele está fazendo não é para 200 nem para 5 mil, às vezes é para 100 mil hectares. Né? Do mesmo modelo de outros estados, que se a gente fala muito no tamanho dos hectares aqui, no tamanho da produção, mas nos outros estados é a mesma coisa. Né? O modelo cooperativista ele se encaixa em qualquer lugar. A gente fala muito aqui de grãos, de pecuária, mas a gente vê muito o caso do Nordeste, né, que se utilizou do cooperativismo para a produção de frutas, né, de uva, de melão, de mamão para exportação, porque se também não tivesse um ganho de escala daquele monte de produtor para se juntar e fazer volume, né, ele não conseguiria fazer. Então, acho que realmente esse é o diferencial. Para quem tiver dúvida, tiver interesse em conhecer mais, acessar as nossas redes, acessar todo esse material sobre o cooperativismo que a OCB tem. A gente tem, inclusive, plataforma de EAD, né, que é o Capacita Coop, né, capacita.coop com 2os.br, que tem todo o entendimento lá de EAD, o que é cooperativa, como funciona, modelo de negócio, tributação, contabilidade, tem todo um portfólio lá de 280 cursos explicando isso, mas que também, eu sempre falo assim, procurem as nossas unidades estaduais, porque como a gente tem com a Acrimate aqui, sempre vem um grupo querendo pensar na pecuária. A gente chama a Acrimate e fala, Acrimate, faz sentido para vocês isso? Como é que vocês olham isso? Por quê? Esse papel institucional que as entidades fazem, que a Acrimate, que nós fazemos, a gente sempre tenta andar em parceria. Por quê? Porque às vezes tem um impacto que às vezes aquele grupo não está tão orientado
com o crescimento ou com a correção que deveria ser, né? E a gente prefere que isso aconteça alinhado com as entidades, porque assim a gente sabe que o crescimento vai estar ordenado e sempre com muita responsabilidade, né, tanto da nossa parte quanto da Acrimate e das outras entidades também do agronegócio do estado do Mato Grosso. Frederico, para a gente já ir para o encerramento, a gente fala muito que referência em cooperativa Paraná, essa região do Sul. Mato Grosso, você acha que ainda vai ter um avanço maior em relação às cooperativas, vai ter mais cooperativas, o pessoal vai estar mais ligado nesse assunto e a gente talvez possa ser referência uma hora? Eu acredito, a gente precisa lembrar que esse processo do cooperativismo do sul do país, ele começou, não foi hoje, ele começou há 40, 50 anos atrás, né? Ele passou por uma geada tremenda do café que arrebentou com a produção agrícola do Paraná, ele passou por momentos de plano de real que arrebentou com eles lá com relação à parte financeira. Por conta disso, essa responsabilidade tão forte que nós operamos da questão da governança, da boa governança, né, de o Sescop ter esse papel, o Sescop nasce, né, dessa necessidade das cooperativas se reorganizarem e melhorarem a sua profissionalização da gestão. E eu acho que Mato Grosso é a grande coqueluche para o cooperativismo brasileiro, tá? Para os próximos anos, sem nenhum demérito dos outros estados aí que estão fazendo trabalhos excelentes. Por que eu estou te falando isso? A gente estava conversando aqui do tamanho da densidade populacional e o nosso tamanho de estado, né? Mato Grosso do Sul, Goiás vão precisar ganhar escala por conta da reforma tributária. A mudança da reforma tributária vai operar na vida da gente, ela é muito profunda, né? Porque a tributação passa por consumo. E o consumo, nós somos um país, eu vou citar aqui, parafrasear um amigo cooperativista, que é o Sanderi Paludo, que sempre fala o seguinte, que Mato Grosso é uma grande Campinas. Em população, nós temos 3 milhões e 300 mil habitantes, mais ou menos o que tem o entorno de Campinas, da grande Campinas, né? E como que você vai gerar tributação, como você vai gerar renda, como que você vai gerar uma situação de Estado sem ter isso? Então você vai precisar ter agregação de valor mais próximo. Então a gente entende que o cooperativismo pode ser um indutor disso, sem nenhum demérito de empresas, indústrias que venham para cá, porque você tem um ganho de escala para esse cooperado, né, essa sociedade local, que vai gerar escala, que vai gerar essa profundidade. A gente tem visto o Estado trabalhar bastante em melhoria de logística, que é importantíssimo. A gente tem visto o Estado trabalhar em desburocratização, que precisa ser cada dia mais feito. A gente precisa entender que o Estado também tem feito seu papel de melhorar a logística, porque com todo mundo que a gente conversa fala a mesma coisa. Onde é mais desburocratizado e tem logística é o que vai fazer o diferencial. Então a gente precisa trabalhar nisso e a gente tem visto iniciativa, como eu falei para você, de produtores cada vez mais se juntando, em 20, 30 produtores, instalando cooperativas, e aí ele começa comprando insumo, de repente ele resolve montar um armazém, daqui a pouco ele monta uma fábrica de ração, daqui a pouco ele resolve processar essa industrialização. E, por exemplo, tem um ponto importante que a gente tem falado aqui, por exemplo, da cadeia de pulses, né? Feijão, grão de bico, gergelim. A gente tem visto um movimento importante no estado de Mato Grosso de virem outro tipo de cultura, nada contra a cultura de soja, milho e algodão, mas a gente tem visto implantação de gergelim, a gente tem visto implantação de feijão, a gente tem visto implantação de grão de bico, a gente tem visto painço, a gente tem visto muito da terceira safra vindo nisso daí, é que a gente tem entendido e visto uma possibilidade enorme de fazer processamento dessa produção aqui mesmo, dentro de uma cooperativa. Mato Grosso está vindo com novas culturas, né? Você pega a região de Canarana, igual citou Gergelim, que hoje Canarana é a capital do mundial do gergelim, melancia naquela região também, tem o café que está vindo lá para a região com fresa, se eu não me engano. Então, eu acho que é muito além da soja, do milho, da pecuária. Tem muita gente, muita cultura nova e muita gente vindo trabalhar aí para trazer isso, né? E isso é importantíssimo, né? A gente precisa lembrar, quando a gente fala isso também, tem um ponto importante de preço, que é quando um produtor tira lá 5% da sua área e começa uma nova atividade, ele não tem 100% da produção dele, às vezes trabalhando com soja ou só com milho, né? Você tem uma questão agronômica, né, que eu não vou entrar no contexto aqui, mas a situação de mercado, você começa a ter outras culturas produzindo, e que é muito importante para o produtor também não ficar agregado apenas em uma cultura e nas intempéries que às vezes uma cultura tem de preço, né? Então, tem sido bastante importante isso. E, de novo, não é porque a gente está no setor cooperativista, né? A gente tem visto e tem estudado isso, tem conversado com o governo do Estado sobre a importância de estruturação de boas cooperativas, de bons produtores que queiram agregar valor. Porque, de novo,
nós não vamos conseguir fazer a industrialização do estado Mato Grosso só com a indústria de fora ou só com outros participantes que são importantíssimos. Mas tem muita gente boa aqui que veio e desbravou esse estado, pegou esse estado aqui. A gente escuta a história dos mais antigos, né, de como é que foi Mato Grosso colonizado nos anos 70, nos anos 80. Dessas pessoas que foram guerreiros, que deixaram seu legado, muitos estão na atividade ainda, mas que têm agora a sua segunda geração, né, os seus sucessores, fazendo coisa muito boa, muito legal e com muita eficiência e efetividade. De novo, né, essa segunda geração que estão nas cooperativas, aí, não só nas cooperativas, mas na produção, tem feito processos de inovação, estão trazendo novas culturas para cá, estão vendo oportunidade, estão montando novos negócios. E a gente acredita que é essa mesma solução para o estado de Mato Grosso. É cada vez mais crescer, continuar no crescimento e contando, né, com o cooperativismo para fazer isso acontecer. Perfeito. Frederico, muito obrigado por participar, por vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco mais de informação. Muito obrigado mesmo. Nada, a gente que agradece de novo, que a gente possa aí colher bons frutos. E, de novo, quem quiser mais informações sobre cooperativismo, só procurar nas nossas redes sociais, no nosso site, que tem todas as informações lá, ou com a nossa equipe técnica aqui de base. E pode procurar a Acrimate também, que a gente direciona para vocês. A Acrimate sempre um parceirão. Obrigadão. Isso aí. E para você que acompanhou até aqui, siga as nossas redes sociais, acompanhe no YouTube que tem muito mais episódios do nosso Acricast.